Deus é bom, não é mesmo? Essas foram as palavras que uma amiga minha disse para mim outro dia. Deixe-me contar que isso me fortaleceu, porque essa amiga minha estava passando por um momento muito difícil em sua vida. Seu marido estava doente e passou várias semanas no hospital. Seu filho adolescente sofreu um terrível acidente apenas alguns meses depois de conseguir o seu primeiro carro. Seu trabalho era muito exigente e estressante, especialmente porque ela tinha tantas coisas acontecendo em sua vida pessoal. Então, para minha querida amiga me ligar e começar a falar sobre a bondade de Deus, isso me tocou profundamente. Mas eu tive que perguntar a ela como ela conseguia ser tão alegre quando havia tanto acontecido em sua vida. E é isso que ela disse. Meu marido estava doente, mas Deus o estava protegendo. Não havia nada de grave com ele e o Senhor o estava fortalecendo dia a dia. E ela continuou. Eu tenho visto a mão protetora de Deus sobre nossas vidas. Meu filho saiu ileso de um acidente que poderia ter sido muito pior. E finalmente, ela falou sobre a natureza exigente de seu trabalho. Agradeço a Deus todos os dias por me dar forças para trabalhar e suportar a pressão. Sua graça é suficiente. Agora, por que eu estou contando essa história? Eu estou compartilhando porque é uma questão de perspectiva. Eu vi as dificuldades em sua vida, mas ela viu a mão de Deus. Eu vi fraqueza, mas ela viu a fidelidade de Deus. Onde eu pensei que ela estava em um lugar difícil, ela estava agradecendo a Deus pela graça e força para suportar. E como está a sua perspectiva? Eu quero compartilhar o testemunho de um pastor sobre como ele chegou à fé. Ele falou sobre como, quando era adolescente, seu pai era pastor de uma igreja local. Na perspectiva dele, como adolescente, ele assumiu que seu pai orava muito porque, bem, era seu trabalho. Ele presumiu que seu pai estava sempre lendo a Bíblia e fazendo anotações porque tinha que pregar aos domingos. Então, um dia, seu pai foi votado para fora da igreja e foi uma saída muito conturbada e inesperada. O pastor não tinha nenhum escândalo associado a ele e ele tinha uma doutrina bíblica sólida. Mas, por alguma razão, ele não estava mais na posição que tanto amava. No entanto, o filho adolescente viu que, apesar de seu pai não mais ocupar o título e as responsabilidades de pastor, ele continuava a orar tanto quanto antes. Seu pai passava ainda mais tempo lendo a Bíblia e ele tinha ainda mais zelo em falar sobre Jesus para todos, desde o carteiro até o motorista de táxi. Essas ações, observadas silenciosamente por um adolescente, mudaram a sua perspectiva. Ele viu que o cristianismo para seu pai era mais do que um cargo ou um trabalho. Era verdadeiramente um estilo de vida. Agora, eu gostaria que se unissem a mim em oração, enquanto pedimos ao Senhor para mudar a nossa perspectiva nesta vida. Querido Pai Celestial, abra nossos olhos, ajude-nos a ver que Tu estás no comando, Tu estás no controle, e se permitiste que enfrentássemos alguma dificuldade ou desafio, então há um motivo e um propósito para isso. Mude nossa perspectiva, Senhor. Ajuda-nos a confiar mais e mais em vez de buscar entender. Perdoa-nos se estamos tão focados em querer saber mais quais são os teus planos, em vez de simplesmente confiar e crer que tu sabes o que é melhor. Mude nossa perspectiva, ó Deus. Quando a vida nos apresenta tempestades, dá-nos uma fé forte que diz: Senhor, se for tua vontade que eu enfrente esta tempestade, então fortaleça-me para superá-la. Para a tua glória, ajuda-nos a enxergar a tua mão em cada situação. Olho para a tua palavra, ó Deus, e vejo que tem sido fiel àqueles que creem em ti, uma e outra vez. Tua palavra em Isaías 40, do 29 ao 31 diz: E aos cansados dá grande vigor, e multiplica as forças aos que não têm nenhum. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Pai, eu declaro tua palavra que me diz que maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Isso significa que tu, Rei Jesus, colocaste em mim a força para superar adversidades, a força para derrotar o inimigo. Por isso, eu me alegro e te agradeço. Agradeço-te por nos dar teus filhos, o poder de andar em vitória, o poder de vencer o pecado. Tudo vem de ti. Portanto, nos humilhamos hoje e nos rendemos a ti, ó Deus, confiando apenas em ti, pois tu és o Deus que liberta, o Deus que redime e faz as pessoas inteiras novamente.
Deus, eu te agradeço por teu amor e misericórdia. Obrigado por tua bondade, porque em tua misericórdia nos ergueste cada vez em que caímos. Tu nos dá graça sobre graça. Firmamos-nos em tua palavra, ó Deus, que diz em Salmos 27, do 13 ao 14. Contudo, ainda que eu esteja certo de que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes, espere no Senhor. Seja forte, coragem, espere no Senhor. Pai, abençoamos teu precioso nome, meu Rei. Agradecemos por ouvir esta oração. Em nome de Jesus oramos. Amém.